Acertando o tempo aqui. Vamos lá. Boa noite. Eu sou Marcelo Araújo, jornalista, escritor e artista visual. E esta é mais uma edição de A Live. Hoje é quarta-feira, dia 5 de novembro de 2020. Agora 7 horas e 30 minutos. Boa noite, todo mundo que está chegando. Nossa convidada já chegou pontualmente e eu vou adicioná-la aqui. Boa noite, Natasha, Olá, tudo bem? boa Prazer tê-la aqui noite. hoje. Boa noite. Queria te agradecer você ter aceito o convite para participar dessa live com a gente, para falar um pouco aí sobre o seu trabalho. Olá. Esperar um pouquinho, né? Porque as pessoas não estão acostumadas com pontualidade, mas enfim. Não, mas Não, eu assim, sei, eu, né? eu Eu, vou eu pedi pra fazer. começar um pouco mais cedo, né? Eu que Uhum, pedi pra começar mais cedo porque, enfim, eu aham. sou uma Mas espécie assim, rara. as pessoas elas vão chegando e também depois dessa live ela vai ficar salva aqui, vai para o YouTube. Então, se alguém perdeu o começo, as pessoas depois podem assistir, depois ficam Não, tendo tranquilo. visualizações, porque aí a gente vai conversando, porque tem muita coisa para falar. E, enfim, mas eu vou fazer uma breve apresentação sua, Natasha, e aí passo para você, a gente começar a nossa conversa, tá certo? Tá bom. Você é comunicadora social, né? Atua como videomaker nas áreas de saúde, educação e literatura, Natasha Belos, e trabalhou como assistente de marketing na Tagore Editora. Vai ser um dos assuntos que a gente vai falar aqui hoje, nessa noite. Queria mais uma vez te agradecer você estar aqui, né? Para poder conversar sobre o seu trabalho diversificado e muito importante, né? Principalmente. é, Dizendo respeito a um trabalho com a difusão de livros, né, da leitura, muito legal. Eu queria começar um pouco. Você é de Brasília, por curiosidade? Você é brasiliense? Sim. Ó, Aham. Ah, tá, um dos tá, meus trabalhinhos. tá invertida a camiseta. Desculpa. Tá invertido pra você? Aparece invertido. Se você puder só dizer o que está Tá escrito. escrito Leia um autor de Brasília. Ah, legal, legal. O Tagore ele já teve aqui recentemente, né? E ele falou que existe essa campanha, né? Que a editora dele faz em parceria, acho que com a Livraria Leitura, né? Para poder divulgar também, expor, vender livros de Brasília. Mas você está nessa área de comunicação, por que que você se interessou em trabalhar com a comunicação? O que que te atraiu? Na É, verdade, eu tava procurando curso de cinema quando eu tava no ensino médio, né? E aí eu não sabia que Uhum, tinha em Brasília e descobri que essa era uma das habilitações do curso de comunicação social da UNB. Então eu sou formada em comunicação social com habilitação em audiovisual pela uhum, Universidade de Brasília, né? Então eu comecei no mundo dos vídeos. Assim, eu sempre fui apaixonada por livros e por televisão, desde que eu me entendo por gente, assim. uhum, Então, desde que eu era bebezinha, eu acordava de madrugada, eu ligava a TV. E quando eu tava nessa fase de aprender a escrever, eu comecei a consumir livros um atrás do outro. Então, eu sempre fui muito apaixonada, tanto pela leitura quanto pelo audiovisual, né? Eu sou aquela pessoa uhum, bem caseira, desde criança eu preferia ficar em casa do que ficar brincando na rua. uhum. Eu tinha uns hábitos esquisitos. Eu fazia crochê na hora do recreio. Eu era estranha, né? Resumindo. E aí, quando eu tava na fase do ensino médio, tentando decidir o que eu ia fazer da minha vida, eu acabei optando pela parte do vídeo, porque eu já gostava de editar, né? Eu comecei a editar quando tava na sétima série, editar vídeos. E eu também eu já tinha blog desde os 13 anos, então eu já tinha escrito ficções e fanfics. Outro dia eu encontrei meus textos escondidos, e que vergonha alheia, gente. 15 anos você não sabe escrever nada, né? Ou seja, que eu já quis ser escritora uma fase da minha vida, já quis ser tudo, né? Já quis ser musicista, cantora, trabalhei muitos anos como voluntária no setor de biblioteca, né? Do centro espírita que eu frequentava, dos 13 aos 21, contando história, e aí a gente fazia teatro de fantoche, e aí fazia coisas assim. E aí quando eu entrei no mundo da comunicação foi meio natural, assim, porque no curso de comunicação social você sai de lá normalmente jornalista, né?
Geralmente, quando você fala de comunicação, as pessoas automaticamente te colocam na caixa do jornalismo ou da publicidade. Pouca gente lembra da galera de mídia, da galera de audiovisual e tal. A não ser que você esteja em São Paulo e estude na ECA, né, Escola de Comunicação e Artes da USP, mas tirando essa escola, quando é no resto do Brasil, a galera separa a galera de mídia, ou então esquece que cinema, rádio e TV existem, né? Mas é isso, aí foi assim que eu entrei no mundo do audiovisual. E durante a época da faculdade, eu sou muito fã de K-pop, que é música pop sul-coreana. Uhum, E eu conheci uma amiga e a gente fazia versões brasileiras de música coreana. Então a gente pegava e fazia letras em português. E eu abri um perfil no Facebook, uma página no Facebook, para divulgar versões e covers da galera aí do Brasil, que dançava K-pop, que cantava K-pop, que era muito fã de cultura coreana. E essa página cresceu organicamente até 10 mil inscritos na época, né, que a gente foi fazendo juntas. E essa minha amiga é a autora Marina Oliveira, autora desse livro uhum, aqui, A Parede Branca do Meu Quarto. E a gente fazia covers juntas e tudo mais. E ela tinha um blog chamado Desperante Escritora, até que ela publicou esse livro, Conta Agora, ainda na Tesauros. E aí, nessa época, que eu já trabalhava com vídeo, porque eu já estava na faculdade, já tinha uns 4 anos e tal. E aí ela me convidou para fazer o book trailer desse livro. Aí eu fiz o book trailer desse livro. E foi assim que eu entrei em contato a primeira vez com o Tagore, com a galera da editora. E quando eu me formei, eles estavam precisando de alguém para ajudar a parte comercial, para cuidar das redes sociais, para ter ideias de mídia. E como eu tinha feito essa página e era formada em comunicação, então eu fiz matéria de publicidade também. Lá na faculdade a gente aprende, né? A gente não fica só no uhum, quadradinho. Eu peguei uhum, matérias extras na publicidade, na literatura, na música e no desenho, que eram minhas áreas de interesse. E aí surgiu a oportunidade de ter esse primeiro trabalho, já por indicação, e aí eu peguei. Inicialmente, a minha promessa, quando eu estava lá na entrevista, é que eu ia trabalhar justamente criando vídeos e book trailers e oferecendo esse serviço para os autores. Porém, entretanto, todavia, quando veio finalmente, e eles viram o custo do vídeo, que você ia pagar R$ 2.000 para ter 2 minutos de animação, quando você pode pagar isso para fazer o livro, falou assim, cara, os autores não vão querer pagar isso, né? Então eu uhum, acabei tendo que meter as caras para aprender tudo que eu sabia de marketing, tipo, eu tive que estudar e ralar por conta própria, assim, pagar curso online, comprar livro, estudar e aprender na prática. Eu já entrei na Tagore já dominando os programas de edição, porque como eu já tinha blog desde os 13 anos, né, eu já usava o Photoshop, eu sabia um pouco de HTML. Então, assim, eu virei uma faz-tudo. Então, uhum. apesar de ser assistente de marketing, com o tempo eu me tornei, ainda com cargo de assistente, a responsável por todo o marketing da editora, né? Então, eu fiz tudo, fiz desde a artezinha aqui da campanha da camiseta, o vídeo da campanha, quanto as entrevistas, os drops, os e-mails, atualizar o site, mudar a layout do site, fazer as artes de divulgação, os posts das redes Uhum. sociais, os impulsionamentos, as campanhas de livros individuais, as campanhas internas da Tagore. Também já organizei estoque, já fiz sinopse de livro, já tirei foto para capa de livro, já fiz capa de livro. Que ótimo. Já fui pra gráfica pra dobrar a cavalinha do livro quando tava precisando terminar rápido pra mandar pro lançamento, porque o livro atrasou. Uhum, Então, assim, desses 3 anos, cara, eu fiz de tudo, assim. Eu só não escrevi um livro. uhum. Mas tirando isso, Bacana. eu Deixa já eu só fiz. tirar uma dúvida com você. É porque, enfim, o que é um book trailer? Então, um book trailer é o trailer de um livro. É um vídeo que apresenta o seu livro como se fosse um trailer de um filme, de um cinema. Na verdade, Uhum, é algo que já existe há muitos anos. É muito mais comum lá no estrangeiro, né? Por exemplo, filmes uhum, para livros estrangeiros. Quando eu tinha uns 18 anos, eu era viciada numa série de livros chamada House of Night, que eu não tenho mais porque eu já doei, né? Porque eu tenho que me livrar dos livros uma hora, né? uhum, E aí era muito comum ter. E essas autoras elas tinham book trailers dos filmes, né? Você contrata alguns atores que interpretam os personagens e você faz um trailer da trama. Ou você pode fazer animação também. Que você
no caso da ficção, né? Você faz um trailer como se fosse um filme assim interpretado, mas é para divulgar o livro. Aqui no Brasil, quem já fez book trailer também foi a Babi Duet, lá de São Paulo, que tem uma série de livros. É mais a galera que faz ficção infanto-juvenil, a galera usa muito Uhum. book trailer, sério. E assim, é o tipo de vídeo que ajuda muito a criar expectativa e alimentar o imaginário dos leitores, né? Porque você dá uma cara para os personagens, usa as próprias ilustrações. Não necessariamente precisa ser uma animação complexa, às vezes pode ser aquelas de com quadros meio 3D, sabe? A Aham. Tag Livros faz muito isso. A Tag faz muito pequenos book trailers, que ela vai anunciando livro, a Intrínseca faz, aquela editora que publica os livros de Stephen King também faz muito. Objetiva. Acho que é É, objetiva. hoje os book trailers estão mais curtos, porque eles são feitos mais para redes sociais, né? Então você faz mais curtinhos. Mas o book trailer ele tem isso, ele é como se fosse, ele não é bem a sinopse, ele é uma apresentação da trama e ele tem várias linguagens, pode ser feito de várias formas. Mas o book trailer é o trailer do livro em vídeo, Uhum. E né? você falou que é caro para fazer um R$ 2.000 mais ou menos, é isso? Então, é caro para fazer. Você pode até conseguir Uhum. mais baratos, mas assim, é caro porque é um trabalho, é um produto audiovisual, né? Você vai contratar um Uhum. designer e tal. Então você vai pagar também pelo retorno que ele vai ter, assim, pela promessa de retorno. Uhum. Obviamente que a gente sabe que geralmente quem faz book trailer são as grandes editoras, que têm grana para investir, né, nas várias ações de marketing de um livro, né? Desde o começo. Porque isso é importante. Por exemplo, muita gente mesmo, inclusive até pela pergunta das perguntas, acha que marketing é sinônimo de divulgação, é sinônimo de publicidade. E não é. Uhum. Marketing é um conjunto de ações que visam estreitar os laços do cliente com o produtor ou com o fornecedor. São ações que vão estabelecer um relacionamento que seja bom para os dois. Então, o marketing envolve todas as estratégias e ações que você vai tomar, desde a criação do seu produto ou do seu serviço até o pós-atendimento. Então, por exemplo, como é que eu vou aplicar isso no mundo do livro? Então, por exemplo, quando um autor ele vai escrever um livro e ele está se preocupando em passar a emoção para o leitor, na forma como esse leitor vai entender, ele estuda técnica, ele estuda narrativa, ele estuda o mercado, ele sabe para que nicho ele está atuando, ele já está pensando em marketing. Então, o marketing tem que ser pensado desde o momento da concepção do livro. Então, por exemplo, optar por escolher um designer ou fazer uma capa meia-boca, isso é marketing. Saber que a sinopse não é só uma descrição do livro, mas é uma carta de venda que você tem que apaixonar o seu leitor por meio da sinopse, isso é pensar em marketing. Você pensar em estratégias de divulgação de todos os níveis é uma etapa dentro do marketing. Então, a divulgação, a publicidade, a propaganda, elas são etapas dentro do marketing. Então, é muito importante que as pessoas elas aprendam a separar que marketing não é sinônimo de divulgação, de campanha. Isso é uma etapa. O marketing ele é esse universo todo que envolve o livro, que envolve a criação do livro, a forma de divulgar, a distribuição, o retorno do cliente, né? Você coletar os dados do cliente, e você também preparar a pessoa para venda, né? Então, assim, envolve um monte de coisa, que não é só a divulgação. E é por isso que eu falei que Uhum. eu comecei a fazer tudo e comecei a me meter em tudo. Depois que eu comecei a estudar marketing, aí eu tava vendo a capa e falei, isso aqui não vai. Você não tá pensando na parte de venda? Essa capa não vai se destacar, a gente precisa de outra capa. Esse tipo de coisa, né? Eu comecei a meter bedelho em tudo. Uhum. Uhum. Legal. E você ficou quanto tempo lá na Tagore Editora? 3 anos. 3 anos, bastante tempo. 3 anos. três Aham. anos. Legal. Eu acho que até a primeira vez enfim, a gente nunca se encontrou pessoalmente, mas a primeira vez que eu te vi foi num vídeo que você falava sobre um livro de uma autora, acho que paraense, né? Um livro que ela fala sobre a Amazônia, e você estava recomendando esse livro, né? Fala Sim. um pouco assim sobre os autores que você trabalhou, os livros que você ajudou a divulgar lá, divulgou. Então,
antes de falar sobre isso, é importante falar que a Tagore Editora, ela é uma editora híbrida, né? Então ela Uhum, trabalha tanto com a publicação que a editora ela mesma investe nos livros que ela quer, quanto como prestadora de serviços em que os autores vão lá e pagam para publicar o próprio livro. Então a gente tinha uma gama muito grande, muito eclética de livro. Normalmente, uma editora grande e tal, ela tem alguns selos editoriais que divide por nicho, então fica mais fácil você divulgar um livro. No nosso caso, a gente tinha uma variedade muito grande, né? Então, na hora de divulgar livros, a gente tinha que ver vários aspectos. A prioridade sempre era dos livros que eram de investimento da editora, seguido daqueles autores que pagavam pelo kit de divulgação, digamos assim, né? Mas uhum, eu conhecia a maioria dos livros para poder a, usar nas próprias estratégias, né? Nas datas comemorativas, eu tinha que conhecer as obras. Então, assim, não dá nem para falar de tanto livro, porque eu fiquei 3 anos na editora e, assim, a gente publicou muitos livros. Então, ajudei a divulgar muitos livros. E, claro que, como leitora também, eu vou me identificar mais com uns e vou trabalhar com mais carinho nesses, uhum, né? E aí, assim, para destacar um, aí eu vou destacar esse aqui, que foi um dos primeiros que eu trabalhei na editora. Tem vários. Eu sou apaixonada pelos livros infantis. Eu tenho preferência pelos livros infantis. Eu sou tipo pessoa que vai na feira do livro e chora vendo ilustração. Então, esse uhum, aqui é a Florzinha Colhida, da Laí Franca. A Laí Franca, ela é uma autora brasiliense que ela não nasceu aqui, mas é do coração. Ela faz parte da Academia Brasileira da Academia Brasiliense de Escritores para Pessoas Especiais, né? Eu sempre esqueço o nome, gente. Sou péssima de nome. Devia ter feito uma cola. Não fiz cola, agora eu vou ficar errando. Mas enfim, ela uhum. escreve muitas histórias sobre aceitação, sobre dificuldades, deficiências e tal. E a Florzinha Encolhida é a história de uma florzinha que tem uma pétala menor que as outras e se sente infeliz e triste, até que ela é encontrada por dois irmãos que resolvem acolhê-la e cuidar dela e levá-la para casa como se ela fosse a flor mais bonita do mundo. E para esse livro aqui, na época que eu conheci a autora, a forma que ela era apaixonada, ela é professora, né? Ela é professora de crianças especiais. Então, na hora eu falei, ela tinha uma letra de uma música, eu falei, deixa eu fazer a melodia dessa música pra você. Aí eu produzi a música do livro caseiro, né? Como eu já fazia covers, como eu te falei, né? Desde Uhum. 2011, fazer de 2011 até 2016, 2017 foi aí. E aí eu peguei a letra da música e agora, para as escolas, ela entrega um CD com a música que eu fiz pro livro. Então, tipo assim, foi a primeira ação especial que eu fiz e que eu fiz de graça, assim, porque eu me entreguei, porque eu achei isso aqui é muito bom, eu tenho que fazer, eu tenho que Uhum. tocar, eu tenho que cantar. E aí eu cantei a música, gravei o CD, gravou no CDzinho, e aí tive um amigo que tocou o violão pra mim. E aí, agora, nas escolas, as ações, aí quando eu vejo vídeo da criança cantando a música, ouvindo a música do CD, no CDzinho que vem com o livro, eu fico Uhum. tipo, ai meu Deus, é minha voz. As criancinhas aprendendo a cantar a música, eu fico toda feliz, né? Então, foi um dos livros que eu amei divulgar. Outro, e o meu último que eu divulguei na Tagore foi, também, Infantil. esse aqui é o Lug, Um Lugar no Mundo, que por acaso também está de uma Joaninha que tem uma perninha a menos. Só que esse aqui é da Mirta Machado, que ela é ex-professora, ela é psicóloga. Então, conta a história do Lug, que é essa Joaninha, que quer seguir os passos dos pais como guardião da lavoura, só que os pais são muito protetores, não deixam, até que um dia ele salva um bichinho, e Uhum. aí ele prova para as pessoas que ele é capaz. Só que o que acontece? O Lug, ele não para a história aí. O Lug, ele começa pequeno e ele vai crescendo ao longo da história, e tem um momento da história que ele começa a sentir um vazio existencial. Ele tem um vazio no coração e ele vai atrás de preencher esse vazio. Então, ele vai crescendo e ele passa pelas angústias que nós passamos ao longo da vida. Então, a criança vê o Lug tentando preencher o vazio com comida, com leitura, com esporte. Aí ele resolve sair pelo mundo, aí ele encontra uma namorada, ele acha que encontrou, preencheu o vazio dele com amor. Aí o relacionamento não dá certo, ela vai embora, Uhum.
Até ele descobrir como é que se preenche esse vazio e como é que você aceita os ganhos e baixos da vida, né? Esse foi um livro que eu fiz a sinopse, pequenininha aqui, com uma ilustradora também aqui de Brasília. E esse livro aqui, tipo assim, eu me apaixonei pelo look aqui, com o vazio, gente. Como é que chama a ilustradora, Natasha? A ilustradora é a Bruna Hernandes. Legal. Bruno Hernandes, que é maravilhoso, né? Aí de outros livros que aí eu não vou ficar também estendendo muito, mas tem A Parede Branca do Meu Quarto, que é da minha amiga, que me arranjou esse Do que emprego. trata esse Esse eu li livro? umas 4 vezes, né? Isso aqui é um romance jovem adulto, né? Que conta a história da Mariana, não é a Marina, a Mariana, que ela é uma jovem que no segundo ano do ensino médio, ela foi fazer a prova do PAS e ela teve um surto psicótico no meio da prova. E alguém gravou, colocou no YouTube, ela foi notícia de jornal, virou chacota e foi expulsa da escola e tudo mais. Ela teve que Uhum, começar a vida nova num novo colégio. Só que ela é uma menina muito viciada em estudar. E ela não é uma personagem muito agradável no começo. Ela é bastante arrogante, né? Ela se acha superior às outras pessoas. E ela vive para isso. Ela quer passar em medicina, mas ela para provar a inteligência dela. E aí, ao longo dessa história, é uma história de crescimento dela, saindo dessa bolha, dessa coisa fechada, se reconectando com o pai que era ausente, conectando com o irmão mais novo dela, conhecendo, fazendo amigos e descobrindo coisas além daquela vida fechada, né? Porque ela é uma personagem que estuda em colégio particular de Brasília, ela é uma personagem, assim, bem a realidade aqui pessoas do plano piloto, entendeu? Que foram uhum, pressionadas para passar no vestibular e que ficam tipo, eu tenho que estudar, 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 e não vive, né? Eu me uhum, identifiquei com ela, com a uhum. personagem. Acho que é por isso que eu gostei muito. E aí aqui tem um IP roxo, né? O IP, a nossa flor da nossa cidade. A parede branca do meu quarto. Tem muito de filosofia aqui também, porque a Marina gosta muito desse tipo de coisa. Então é um livro que eu já li umas 3 vezes. E a versão do e-book tem um Uhum. capítulo a mais. Então eu comprei o e-book, aí eu encapei ele aqui, o meu original, com papel filme pra não ficar empoeirando na estante. Que é mais fácil de limpar a poeira, né? Uhum. Livro empoeirado é um negócio triste. Aí é por isso. E esse aqui, que depois eu vou contar. Porque a culpa de eu ter voltado a fazer vídeo foi dessa autora aqui, a Daniela Migliari, que é a Qual minha é o nova nome do chefe. livro? Abraço à Sombra. Ah, tá, porque parece invertido, só por isso que eu tô. É, Abraço à Uhum. Sombra, tá presente invertido. Essa foi a pessoa responsável por me roubar a Tagore. Ela é a sócia, uma das sócias majoritárias da agência para qual eu trabalho hoje. E foi primeiro minha cliente e depois virou minha chefe. Aí eu vou falar, o Uhum. Tagore deve estar aí na live, se não tiver, Tagore ligou Diz pra que ela ia depois falando que ia aparecer queimar os aí. livros. Depois eu conto a história direito, que foi bem legal. Mas Mas esse é livro isso. trata do quê? Desculpe perguntar. Esse livro que você Esse apresentou aqui, O agora? Abraço à Sombra, é um livro que a Dana Migliari, ela escrevia vários textos para ela mesma ao longo de vários anos. Reflexões, né, sobre a vivência dela como mãe, sobre espiritualidade, sobre as... Enfim, para quem lê, praticamente seria quase um livro de autoajuda, mas não é um livro de autoajuda, porque são reflexões íntimas de alguém, quase um diário, uma conversa, e que acaba se transformando nesse livro. Então, assim, eu não tenho como definir esse livro, né? Tipo, é muito difícil colocar ele numa caixa e enquadrar num gênero. Eu sei o seguinte, que como o Rossandro Klinger, que é aquele psicólogo já bastante conhecido, fez o prefácio desse livro, que é amigo da Daniela, fala, que é que ao final de cada texto você vai se sentir inspirado, enriquecido e muitas vezes curado de muitas coisas, né? Daniela Migliari, ela é jornalista, e agora ela também é consteladora familiar, né? Então, tipo assim, é um livro muito voltado para quem quer investir no seu próprio autoconhecimento ou encontrar alguém com quem possa se identificar, né? Nesse sentido, quem está nessa busca, né? Sobre aceitar suas sombras interiores. Então, esse livro é muito sobre você reconhecer suas falhas e você abraçar. Mas não do ponto de vista do psicólogo, do terapeuta, mas do ponto de vista de uma paciente. É praticamente a jornada dela na sua autocura, assim, na autocura das questões que ela tinha. Então, é muito legal, assim, livros transformadores, né? De vida, assim. Uhum. A Tagore tem muito essa pegada de livros
livros, como é que é, sementes para transformar o mundo num lugar melhor. Então, enquanto eu estava lá, todos os livros que mexiam com isso batiam mais no meu coração, porque é o tipo de livro que eu gosto mais, né? Livros que impactam positivamente as pessoas ou que geram algum tipo de reflexão e transformação. Então, seja na ficção, seja não ficção, seja os infantis, quando trata desses temas mais psicológicos, eu gosto mais, assim. É isso. Legal, Natasha. Só uma curiosidade, esses textos que você escrevia nesse blog quando você era mais nova, né? Falavam do quê? Ah, de tudo. Eu comecei a fazer blog. Eu comecei a fazer blog quando eu tinha uns 12 para 13 anos de idade. Então, na cidade, assim, a gente usava o blog quase como um diário aberto. E foi uma época pré-Orkut, pré-Tumblr. Então, eu tenho 27 anos agora. Então, assim, galera que teve sua infância e pré-adolescência nos anos 2000 deve se lembrar de internet, deve se lembrar dessa comunidade de blogs que existia. Que as pessoas criavam blogs e compartilhavam GIFs e trocavam figurinhas e ficava um acompanhando a vida do outro por meio de textos, né? E foi a época também que explodiu as fanfics, então tinha muito blog. E aí eu era viciada em Harry Potter. E aí tinha um blog que eu fazia layouts para outros blogs de Harry Potter e a gente divulgava e lia fanfic de Harry Potter e falava e fazia crítica dos filmes, dos livros e contava o nosso dia a dia e falava as dificuldades que a gente teve na escola. E depois fazia isso. Aí depois eu virei otaku e aí eu comecei a falar sobre anime, eu falava sobre Naruto e Sakura Card Captors, essas coisas assim. Uhum. Pop Livros que eu coreano. tinha lido. Pop coreano eu já não tava fazendo blog. Quando eu entrei no pop Uhum. coreano, é que eu fui blogueira da época de 2000, então eu era blogueirinha. Aí depois eu tava fazendo muito desenho. Aí eu fiquei um ano desenhando loucamente um DeviantArt, só desenhava, desenhava, desenhava. Trabalhei com um pouco com ilustração, ilustrei algumas coisas. Depois eu virei K-Popper junto com o ano que eu entrei na faculdade, assim, praticamente. Aí eu comecei a fazer covers de 2011 até esse ano eu fiz dois. Faço bem Uhum. menos, mas ainda faço. Você Né? pegou o começo aí das redes sociais, né, no Brasil, né? Orkut, Peguei depois o tudo. Facebook, Eu tive MySpace. MySpace. Eu tive Aham. MySpace antes do Orkut. Que fim levou MySpace? Não MySpace faço era a muito menor música, ideia. né? Era muito música, tinha muita gente de música, né? Sim, era muita gente que gostava de música, mas o MySpace era uma rede social mais famosa nos Estados Unidos mesmo. Ela não chegou a pegar aqui no Brasil, assim. Eu vivi a época do Torrent, sabe? Bate-papo Uhum. da Turma da Mônica. Sala de bate-papo da Turma da Mônica. Esse era o MSN antes do MSN. Eu peguei MSN. Mas, cara, ICQ, esse aqui eu cheguei a usar. Só que eu era cheguei a muito usar ruim quando ICQ. não era mais famoso, tipo. Mas assim, a minha vida de chat na internet começou com chat, sala de bate-papo da Turma da Mônica. Do site da Turma da Mônica. Era top da balada em 2001. Uhum. Teve o Google Plus também, né? Não sei nem se ainda existe, né? Eu pelo menos não uso Não, mais o Google Plus Google. existe porque é conectado ao YouTube, né? Quando você cria o seu YouTube, seu perfil, você automaticamente tem um perfil no Google Plus. Aham. Mesmo que você não use. Você pode não usar, mas você tem. Legal. Você que pegou esse começo aí das redes, né, aqui no Brasil e tal, enfim, várias redes já chegaram e algumas vingaram, né, outras não, né, o próprio Orkut desapareceu, que era uma coisa muito de brasileiro, né, quando veio o Facebook ele sumiu de vez. Mas essa questão das redes sociais, né, o que que você acha que isso trouxe de importante para a comunicação, por exemplo, o seu trabalho? Hoje, aliás, não só o seu trabalho, hoje ninguém pode mais estar fora das redes sociais, né? Nem que seja Instagram e Facebook, pelo menos esses, né? Que são talvez os mais É populares, enfim. engraçado, né? É. Que como vindo da comunicação, a gente aprende na comunicação, né? Que rede social é você ter uma rede de relacionamentos. E aí você tem a plataforma de rede social. Antigamente, antes da internet, a sua plataforma de rede social era
telefone, cartinha e você marcar encontro com os amigos e se reunir na mesa de um bar ou de um parque. Isso é sua rede social, né? E aí, quando você vem para o mundo da internet, você tem uma revolução gigantesca. E hoje a nossa forma de se comunicar mudou. Hoje ligar é prova de amor. Só que por conta da pandemia, todo mundo começou a fazer chamadas de vídeo, né? Voltaram as ligações, né? Então, assim, foi uma mudança muito rápida e eu tive a sorte, ou o azar, não sei, de crescer junto à tecnologia, né? Eu nasci em 92 e os meus pais trabalhavam sempre na área de informática, no banco e tal. Então, eu uso computador desde 5 anos de idade. Eu peguei todos os computadores, peguei todas as, as redes sociais, a internet discada, a internet normal. Eu ouvi LP, ouvi fita cassete, fui pro CD, fui pro MP3, fui agora pro streaming e fui crescendo junto com a tecnologia. Então é muito estranho porque como eu tava no meio do processo, eu tenho que parar pra pensar como foi essas mudanças, Uhum. sabe? E tipo assim, é, se a gente falar assim, como impacta, hoje não tem como você estar fora das plataformas de redes sociais. E eu acho que a gente só conseguiu sobreviver essa pandemia que aconteceu esse ano porque a gente tem a internet, sabe? Para poder se comunicar. E a gente tem esse recurso, porque seria muito mais difícil se fosse como, sei lá, na época da gripe espanhola. As pessoas não podiam se comunicar. Se fala por carta, não pode sair de casa, tipo assim. Não sabe como é que tá a outra pessoa, sabe? Acho que isso ajudou muito a gente, assim, nesse momento. E também mudou a forma de como era a questão da mídia, né? Isso vem desde a época do YouTube, quando foi surgindo, a produção de conteúdo. Houve uma migração das grandes mídias, que praticamente controlavam o que era dito, o que era publicado. E nós, meros mortais, de consumidores, passamos a ser produtores também. Então, de repente, houve uma democratização da criação de conteúdo, de compartilhamento de informações, e você passa a ser mais seletivo e você passa também a agir de maneira distinta. Quebra-se a barreira que existia entre os deuses da televisão e do rádio, os astros de cinema e o público. Hoje eu consigo, por exemplo, comentar e dar um like no Instagram do meu artista predileto e talvez ter a sorte dele me responder direto, sem ter que viajar, pegar uma fila, mandar uma Uhum. carta, fazer o que quiser, entendeu? E isso mudou a forma da gente consumir conteúdo. E no caso da literatura, mais especificamente, aí o que eu vou trazer são dados desse livro aqui, que é o Marketing para Autores, do Sidney Guerra e a Laura Balcelar, que foi o meu salva-vidas no meu último ano na Tagora Editora. Tipo, eu estudei pra caraca, aprendi tudo por conta própria, aí eles lançaram esse livro em 2018, quando eu tava procurando conteúdos que eu falei, vou começar a escrever sobre o que eu sei. E aí já tinha os especialistas escrevendo, eu falei, graças a Deus, já sei metade, deixa eu aprender outra metade. Porque já Uhum. sabe, né? Esse livro aqui, e eles falaram justamente sobre isso. Nos primeiros capítulos, eles falam que, tipo assim, até o final da década de 90, fazer livro era muito mais difícil. Quando veio os computadores, especialmente os computadores pessoais, e todo mundo começou a escrever, ter lá o seu Word, a sua produção de texto, houve um salto gigantesco na produção de livros. Eu vou até procurar aqui os dados, porque eu não sei de qual a quantidade de números que foi de, tipo assim, de produção. Cadê? Porque se preocupar com marketing. Quando você procura aí a Renata Caldas, que é jornalista e, enfim, atriz, performer e também escritora, né? Está em Recife. Ela nos diz que realmente a internet, conforme você falou, a internet realmente salvou, salvou não, enfim, salvou, né, nas palavras dela, a quarentena, né? Enfim, amenizou, é o que ela quer dizer, os efeitos desse isolamento. Imagine como seria não ter a possibilidade de se comunicar tão facilmente, né? E ela fala também que esse período fez as pessoas prestarem atenção e valorizarem as artes, né? Enfim, Sim. a Renata Caldas falou isso.
Eu achei aqui o dado. Olha só. Eles falaram aqui Pode na falar. página 41 do Marketing para Autores que hoje a gente tem livros demais. Ele fala que se em 1980 havia umas 30 ou 40 editoras em operação no Brasil, 20 anos mais tarde, ou seja, 90, 2000, nos anos 2000 já tinham 800, né? E nos anos 2000, a média de novos títulos lançados no Brasil chegou a 50 mil. Então você imagina, 50 mil novos livros por ano nos anos 2000. Como é que não foi? Como é que não é? A concorrência. Uhum. Cara, 50 mil novos títulos. E aí tem gente que publica livro e se acha o do Borogodó e fica assim, nossa, eu sou um escritor. E aí já acha que porque publicou um livro virou a rainha de Sabá. Porque tem uns que são assim, tem outros que não, graças a Deus. Não é a maioria. Mas tem uns que ficam assim. Cara, 50 mil novos títulos são lançados por ano no Brasil. Como é que você consegue? Tipo, a gente teve uma queda com a crise do mercado editorial nos últimos 2 anos, mas ainda assim são milhares de livros publicados por ano. Ainda são milhares de Legal. livros, sabe? Temos aí também a presença do Leonardo Miranda, né, que é escritor lá de Goiânia, também já lançou livro, vai lançar mais um aí, inclusive eu vou fazer o prefácio. Ele fala, na minha época, na época que ele começou, né, nessa época aí que você cita, né, esse boom. Mas eu queria justamente aproveitar justamente chegar a esse ponto da crise editorial, mas eu queria só reforçar mais uma coisa com você também a respeito da questão das redes sociais e dessas ferramentas todas, né, que você tão habilmente utiliza, né? Eu queria que você falasse como é que você vê a importância, né? Que você falou da importância das redes sociais hoje para tudo, especificamente para o mercado editorial, para livros. Como é que as redes sociais hoje são essenciais, importantes para se divulgar um trabalho? Enfim, e a gente tem hoje, por exemplo, o que não tínhamos há alguns anos, né? Há 2 décadas, talvez, pelo menos não como temos hoje, na mesma quantidade, os livros digitais, né? Enfim, não só os Sim. impressos, mas livros que você baixa, usa o Kindle, lê na internet, etc. É que, aliás, são uma excelente forma de tentar combater a pirataria, né? Eu sou super defensora dos livros digitais como ferramenta de anti-pirataria. Mas voltando à pergunta que você fez sobre as redes sociais hoje são essenciais para qualquer estratégia de para qualquer tipo de produto, serviço ou divulgação que a gente tem hoje. A gente tem que lembrar, isso é importante, quem assistiu aquele último documentário do Netflix sobre The Social Dilemma deve saber, né? Mas, isso já sabe, mas todo profissional de marketing sabe que rede social não é de graça e que o cliente real das redes sociais são as empresas e somos nós que queremos vender nosso produto, né? Porque tá todo mundo nas redes sociais. Então, ele é nosso mercado de venda. Porém, entretanto, todavia, foi o que eu te falei. Hoje o público, ele não é mais refém da televisão, da rádio, ele pode selecionar. Então, hoje a forma de consumir conteúdo e informações das pessoas, ela é bastante seletiva. E ninguém tem paciência para panfletagem. Ninguém mais tem paciência para varejão, assim, para qualquer produto. Varejão funciona para o supermercado, tipo, que são os produtos essenciais. Quando você está com sede, quando você está com fome, eu vou comprar o que está mais barato e quero saber o preço lá para eu comprar minha carne, meu leite e meu pão. Quando se trata de produtos, especialmente produtos não essenciais para a sobrevivência humana, que é o caso de um livro, não dá para você querer fazer na internet aquilo que as pessoas fazem no mundo físico, que é pegar um panfleto e ficar distribuindo. Rede social, as pessoas entram para se relacionar e não para ver propaganda. Você não vai. É o que o pessoal. É o que a Camila Porto, especialista de marketing de redes sociais, ela fala. Cara, você não chega para sua esposa, amor, eu quero comprar uma nova geladeira. Bora entrar na rede social para ver que geladeira tem? Não, você vai pro site da eletrodoméstica, entendeu? Você não vai entrar na rede social pra ficar vendo propaganda de geladeira, propaganda das coisas. Então, quando você tá na rede social, você tá querendo entender e relacionar e compartilhar ideias, informações, gostos e até pedir indicação. Então, muita gente, por exemplo, quer comprar alguma coisa nova, vai lá rapidão. Vê se melhora aqui minha imagem. Tava meio embaçado. Melhorou, né? Tá Tava ótimo. embaçado em cima da câmera. É, as pessoas querem
enfim, compartilhar essas coisas e descobrir coisas novas de maneira distinta. Então, é muito comum, e o marketing mais importante, especialmente para os livros, é o que sempre foi, que é o boca a boca. É o boca a boca. E como é que você vai gerar boca a boca nas redes sociais? Por meio dos compartilhamentos, por meio das indicações, por meio das sinopses, dos comentários que as pessoas fazem. Quando alguém fala, eu queria um dica de livro e o vizinho, o amigo compartilha. É esse tipo de engajamento que você tem. Então, a sua atuação nas redes sociais, ela tem que ser pensada não só da maneira tradicional de você fazer uma publicidade, mas também em como você vai se conectar com o seu leitor, tipo, como uma pessoa. Então, na verdade, especialmente para os autores pequenos, é muito importante você investir no seu marketing pessoal. E investir no seu marketing pessoal é diferente de você ter um perfil pessoal no Instagram. É você pensar profissionalmente também, sabe? Então, Uhum. assim, mas de maneira apaixonada, é você ser seu grande indicador, assim. É... Cara, é muito complexo isso, falar sobre isso, mas eu vou te dizer uma coisa. A grande dificuldade que eu vejo na maioria dos autores e nas pessoas em geral é divulgar o próprio trabalho, né? A gente tem uma vergonha de falar do nosso trabalho. Isso todo mundo passa. Mas a gente não tem vergonha de falar do trabalho do outro. Você já percebeu que quando você é muito apaixonado por algo, você indica com uma paixão, tipo, cara, esse livro aqui é muito bom, pelo amor de Deus, compra esse livro porque, olha, eu li. E ele fez um negócio maravilhoso na minha vida, e você pega, você divulga, e você fala dos seus amigos, do livro dos seus amigos, mas não fala do seu. E aí, eu aprendi isso com meu professor de audiovisual, né, que eu tô fazendo um curso agora de novo com o Maurício Ponteles, que é um dos maiores especialistas de audiovisual do país, que ele falou pra gente em relação ao vídeo, ao nosso trabalho de vídeo pros videomakers, né, e para pessoas que querem vender seu próprio produto. Cara, você tem que acreditar no seu trabalho igual você acredita no trabalho dos outros. Começa a indicar. Para de pensar com essa cabeça que você tá se autopromovendo, só tipo assim, nossa, não. Comece a indicar você. Como é que você falaria de você se você não fosse você? Como é que você falaria do seu trabalho se ele fosse outra pessoa? E aí, com isso, você começa a criar uma linguagem e você começa a perder um pouco do medo de falar do seu próprio trabalho. Fala assim, cara, é só mais saber medir até que ponto você fala tanto eu ou não fala, né? E usar isso nas redes sociais, e você comunicar as pessoas, e você compartilhar o seu trabalho, e você falar o diferencial, e você interagir também com outras pessoas, e comentar outras pessoas, e criar uma rede, e também estudar as redes sociais. Por que que acontece? Foi o que eu falei, a diferença entre um autor profissional e o não profissional usando as redes sociais é que o autor profissional usando as redes sociais, ele vai tentar entender as redes sociais profissionalmente. Então ele vai se interessar, mesmo que não vá trabalhar diretamente com isso, em estudar um pouco de marketing. Ele vai entender como funcionam as ferramentas das redes sociais, como fazer uma live, que é o seu caso, como usar o stories, como usar as ferramentas e estudar um pouco sobre como usar estrategicamente. Por quê? Porque toda hora as redes sociais mudam. Por exemplo, se antigamente o Instagram valorizava um monte de hashtag, hoje, se você posta vários hashtags que você fez no seu post, ele vai diminuir o seu alcance. Ele vai diminuir seu espalhamento de posts. Ele recomenda que você use poucas ou às vezes nenhuma. Porque quando o seu post não tem nenhuma hashtag, ele vai automaticamente Ah, para aquele bolo de descobertas. Aí pessoas podem cair acidentalmente no seu perfil. Então, você saber como funciona não sabia disso o não. mecanismo, se você saber como funciona o mecanismo por trás e como ele vai mudando a cada 6 meses, a cada um ano, vai permitindo que você altere estratégias, entendeu? Para poder melhorar o seu engajamento, melhorar o seu alcance, melhorar o seu conteúdo. Então, assim, pegar umas dicas de design, às vezes ponderar se você vai contratar ou não alguém para fazer algumas coisas que você não domina. Então, assim, são várias questõezinhas que você vai aprendendo para você não ficar usando de qualquer jeito e também não ser melhor vai com as outras, né? Tipo assim, fulano tá fazendo isso, eu vou fazer também que vai dar certo. Porque não necessariamente vai dar, né?
existem coisas que você tem que estudar e tá envolvido no mercado, né? E acompanhar e estudar para aprender, para você pegar essas técnicas desse mundo do marketing, da divulgação e adaptar para sua realidade, para o seu produto, que é o livro, e para o seu público. Então, eu vou dar um exemplo bem básico. Quando eu comecei a estudar marketing, em 2017, que foi quando eu entrei na Tagore Editora, todos os gurus do marketing, os especialistas falavam que não se devia colocar descrições muito longas nas redes sociais. Que era para você fazer textos curtos, de um parágrafo no máximo, porque as pessoas queriam ver as imagens e que textos muito longos eles não engajavam, não geravam retorno. Porém, para o público da editora, que são escritores, textões funcionavam. E hoje, em 2020, a tendência das redes sociais são textões. Então aquela ideia de você pegar, colocar um textinho, o link para o seu blog, já não funciona mais. Por quê? Porque as pessoas não querem ter que sair da rede social para ir para um blog. Elas querem informação inteira aqui. Então se você faz um post de chamada tipo 10 dicas sobre não sei o quê, e você coloca um texto longo, que já dê todos um texto longo para rede social, tá? Não é para você fazer um livro, até porque tem limite de caracteres, né? Você fazer um texto longo, você pode ter mais retorno do que um texto curto. Então, aquilo que era padrão em 2017, hoje já não é mais a realidade. E você tem que estar toda hora se atualizando. Então, eu trabalho com vídeo, mas eu produzo vídeos dentro de uma empresa subordinada à parte de comunicação digital, de marketing digital, de redes sociais. Então, eu preciso estar adaptado. Então, por exemplo, se eu vou fazer um vídeo para as redes sociais, eu sei que aquela minha mania que eu adoro de colocar uma vinheta de 3 segundos animada no começo, eu não vou fazer. Porque eu tenho 3 segundos para atrair você, para você assistir o vídeo do começo ao fim. E se eu começo com uma vinheta e você está rodando o dedo no Instagram, você não vai parar no meu vídeo. Eu tenho que começar com uma frase. Eu tenho que começar com uma headline grande lá em cima, que já deu o assunto do meu vídeo, para que você veja e se você interessar, você já parar e me assistir. Eu tenho que botar legenda, porque às vezes você está andando no meio da rua e você não pode ativar o áudio. E se eu não botar legenda, você não vai ver meu vídeo. Então, por exemplo, o vídeo no Instagram com headline e legenda tem mais visualização. Se eu coloco um vídeo só eu falando aqui com o cara lavado sem nenhuma edição, eu não vou ter o mesmo resultado. Eu posso ter resultado, mas eu não vou ter o mesmo. Então, se você não conhece como funcionam as redes sociais, se você não conhece os mecanismos, as estratégias e as ações, você não vai aproveitar daquela ferramenta da melhor forma. Então, um autor, sabendo, por exemplo, como funciona, ele vai conseguir fazer um conteúdo que funcione para ele e para o vídeo dele. Então, por exemplo, quando a Tag faz aqueles vídeos book trailers para os livros dela, ela está fazendo estratégia de marketing. Quando ela põe a própria equipe da Tag, a galera do marketing, a galera do não sei o quê, para falar dos livros que ela mais gosta, e falar assim, porque o livro desse mês conta a história de tal fulano, eu gosto muito, que é a prova social da própria equipe, ele tá usando estratégia, ele tá fazendo marketing e tá vendendo o produto dele, que é a assinatura de livros, porque a pessoa se interessou naquele livro, ela quer assinar lá a tag para poder receber livro em casa. Então, quando você, por exemplo, você como autor, tem um leitor seu que faz um vídeo falando do seu livro e você compartilha, aquilo é um conteúdo de marketing. Você tá entendendo? Né? Que é muito eficiente. Legal. Natasha, eu queria só tirar uma dúvida com você. Você falou essa questão das hashtags, né? O Instagram, por exemplo, ele permite que a gente poste até 30 hashtags em cada post, né? Coloque até 30 hashtags. Você falou que não é bom colocar muitas. Por que se botar muitas hashtags, o número máximo 30 não é bom? Não quer dizer que o vídeo vai para todas aquelas páginas? Não, então. O vídeo ou a postagem? As hashtags elas servem para poder classificar o seu vídeo dentro daqueles assuntos, né? Dentro de vários assuntos. O problema é que ela foi criada para poder catalogar, só que com o tempo as pessoas começaram a abusar disso. Então, as pessoas queriam muitas views, começaram a colocar a hashtag loucamente
e indiscriminadamente. Então, sei lá, eu tenho um vídeo sobre morango e aí eu coloco, tipo, um monte de coisa lá só pra poder meu vídeo alcançar mais pessoas. Então, com o tempo eles perceberam isso e perceberam que as pessoas que seguem hashtags começaram a diminuir. Porque o que acontece? Se eu me interesso por um assunto, eu como usuário posso seguir uma hashtag, certo? E ver os posts desse assunto. E aí o que aconteceu? Vendo esse comportamento, eles começaram, o próprio algoritmo do Instagram eles configuraram para que posts que têm muitas hashtags sejam considerados spams. Então eles Hum, diminuem a entrega desse tipo de conteúdo, entendeu? Porque as pessoas também não estavam usando a hashtag da forma certa. O pessoal começava a colocar hashtag eu sou feliz, hashtag meu dia foi horrível, hashtag não sei o que, entendeu? Eles não uhum, estavam usando a hashtag da maneira adequada. E aí o que acontece? A recomendação que se dá hoje em dia é que você tenha uma hashtag que seja exclusiva sua, digamos assim, que possa identificar todos os seus posts, e hashtags que sejam aquele top, no máximo 5. É assim, pode ser mais, não tô falando que é uma regra. Mas recomendo uhum, assim, sim, um top 3, um top 5 daquilo que é mais relevante. E outra também, existem alguns. Eu não sou tão especialista nisso, mas eu gosto de me atualizar, uhum, eu tenho que me atualizar, né? Dependendo do tamanho do seu perfil, algumas hashtags não são tão boas. Então, por exemplo, hashtags que tem muitos posts que são muito saturados. Se o seu canal é pequeno, ele vai se perder no mundaréu. Então, tente procurar no seu nicho hashtags que tenham menos publicações para que você utilize essas e a partir daquele momento você comece a expandir. Tem um e-book, agora eu não lembro onde eu baixei, porque eu sigo tanta gente do marketing que eu não lembro mais que onde é que eu baixei. Que ele dava uns numerozinhos e explicava, tipo assim, se seu perfil tem até tantos seguidores, escolha hashtags que tenham tantos posts, quantidade de posts. Evite as muito genéricas, porque as muito genéricas elas são muito saturadas, então seu post vai se perder entendi. e não vai ter o engajamento que você quer, entendeu? Então, para você criar estratégias, e aí à medida que seu perfil vai crescendo, número de seguidores. Aí você vai mudando o rol das suas hashtags para que você porque você vai ter, não vai te prejudicar tanto você ir para genéricas. Mas assim, evitar algumas coisas e usar hashtags parecidas com a do público que você quer atingir. E aí é que tá a sacada. Porque, por exemplo, muitas vezes os escritores, eles põem hashtag escritor quando vão publicar um livro. E aí, quem usa hashtag escritor geralmente são escritores ou conteúdos para escritores. Aí não é o seu leitor. Então, assim, o seu leitor, sei lá, vamos supor que você é uma pessoa que escreve sobre dieta, sei lá. Seu leitor, o seu público, é aquela pessoa que fica publicando, desafio 30 dias fitness, ou então, tipo assim, sei lá, motivação, sei lá, alguma coisa assim. E aí você tem que usar a hashtag que o seu público usa, para que o seu post entre lá nas recomendações dele, do que ele segue, do que ele gosta de Uhum, publicar, que seja recomendado por ali. E lembrar também que, como eu falei, rede social não é de graça. Então, se você é um autor e você precisa e o seu livro é um produto que você precisa vender, você vai ter que gastar uma grana para impulsionar ou criar um anúncio dentro das redes sociais. Não vale a pena você anunciar panfleto, tô falando de anunciar conteúdo. Anunciar uma chamada, anunciar algum vídeo interessante, com alguma conversa interessante, que vá vender o seu livro direta e indiretamente, sabe? Eu acho que tem etapas que você precisa seguir. E aí você vai começando a construir o seu público e tudo mais. Porque assim, se você tem um perfil comercial no Instagram, no Facebook, o seu alcance ele é no máximo 10% orgânico. Se você não paga, se você não injeta, os seus seguidores não veem seu post no feed. Só se eles entrarem no seu perfil. E eu, como usuária normal, no meu perfil dos meus amigos, no meu feed só vai aparecer os 10% com o que é mais interajo. Então eu posso estar seguindo 10 mil pessoas. Vai aparecer as 10 pessoas com quem eu mais interajo. Se eu não interagir com alguém durante um tempo, ele para de aparecer no meu feed. Se eu não lá entrar no perfil daquela pessoa,
entendeu? Uhum. Eu não vou ver. Então, se você não sabe que a rede social funciona assim, como é que você vai criar a estratégia? Como é que você vai mudar a hashtag? Como é que você vai planejar o seu conteúdo e analisar dados e ver, por exemplo, horários de postagem? Então, por exemplo, o pessoal fala assim, o melhor horário para postar na rede social é 18 horas. Só que no meu perfil, o meu público engaja às 8 da manhã. Então, por que eu vou postar 18 horas se o meu público específico acessa 8 horas da manhã? E aí você tem que aprender a usar ferramentas, e análise de dados e coisas que você vai fazendo que envolvem essa questão da divulgação. Então, o que acontece? Muita gente acha que rede social para divulgar é abrir rede social, postar um monte de foto, postar um monte de coisa, sem nenhuma estratégia, sem nenhuma ordenação de conteúdo, sem impulsionar, sem gastar dinheiro. E não é assim. Quando você usa as redes sociais como uma ferramenta de marketing, ou seja, como uma ferramenta para criar relacionamentos com seus leitores, para divulgar o seu trabalho, para gerar novas oportunidades e interagir com as pessoas, você precisa conhecer ferramentas, estudar e criar estratégias. Então, não é. E isso exige estudo e exige você também usar muita ferramenta. Porque o que acontece? É, uma coisa ruim que a gente fala, né? Você não existe se você não tá nas redes sociais. Só que se você não gosta de rede social, se você não suporta estar aqui, você não vai conseguir usar. Porque para você fazer marketing em redes sociais, você tem que ser um heavy user. Você tem que ser uma pessoa que usa e que você gosta. Então, por exemplo, eu trabalho com gestão de redes sociais, né? Faço conteúdo para redes sociais. Só para Instagram e Facebook. Mas o Twitter é importantíssimo. Tem autores que usam o Twitter pra caramba. Eu não suporto usar o Twitter. Eu não sou uma reviewer do Twitter. Eu não entendo a dinâmica do Twitter. Eu sei que o Twitter é relevante, eu sei que o Twitter é importante. Mas se eu não consigo me adaptar à ferramenta, não tem como eu usar ela adequadamente e não tem como eu recomendar para o meu escritor, para o meu cliente, uma ferramenta que eu não sei dominar. Agora, se o meu cliente ama Twitter, é viciado na parada, sabe todas as ferramentas, sabe comunicar, como funciona. Claro, quando ele começar a estudar marketing para Twitter, ele vai despontar, ele vai ser perfeito. Entendeu? Então, assim, não adianta eu querer forçar, impor para um autor, para um escritor, não, você tem que usar o Instagram. Você tem que usar o Facebook. Não, você tem que usar a ferramenta que você se sinta à vontade e que o seu público está. Seu público vai estar espalhado. Ninguém gosta só de um tipo de livro, né? O Tagore tem uma frase que ele falou uma vez quando eu estava trabalhando com ele, que eu adoro. Que ele fala assim: livro não é iPhone. Sabe o que quer dizer isso? É que livro, a pessoa não vai comprar um e ficar um tempão. A pessoa vai comprar um Uhum. livro e quem gosta de ler, quem se torna leitor, quer dizer, vai querer comprar vários livros. E ele não vai ler livro de um autor, ele vai ler livro de vários autores. E quando os autores se juntam e tem coisas semelhantes, esse leitor vai ler o desse autor e vai ler o do outro, que vai ler o do outro e vai ler o do outro. Então, Uhum. por quê? Porque existe uma ideia na cabeça dos escritores que eles precisam ficar competindo entre si, né? Que não, porque eu sou melhor que esse, não sei o quê. Só que não, quando a galera entender que livro não é iPhone e fica cada vez mais junto, e se ajudar e se conectar, aí vira um coletivo. E aí o leitor que lê um vai ler o outro, que vai ler o outro, e vocês vão gerar público para todos. Então, assim, esse negócio de você fazer live, de conectar, de fazer evento com outros escritores, de vocês compartilharem, de fazer sorteio em vários Uhum. perfis, eu tenho vergonha de indicar o meu livro. Então, pede para os outros escritores que também são leitores, porque não existe escritor que não é leitor, indicar o seu livro e você compartilhar as indicações dele nas suas redes sociais. E você indicar o do outro e ele compartilhar também, entendeu? Vão, sabe, Uhum. começa, tipo, né, Legal. a fazer essa rodinha, porque vocês criam as redes sociais de vocês, e as redes de leitores de vocês começam a alimentar dos outros e vão se retroalimentando. E aí vira essa comunidade. É tipo Uhum. as Instagramers de maquiagem. Aquelas, Uhum. aquelas maquiadoras que fazem aqueles challenges.
Elas não Uhum. fazem sozinhas, elas adoram fazer vídeo em conjunto. Essa ideia de fazer o challenge, de fazer assim, eu criei um challenge e desafio outras blogueiras a fazer, e aí quando a pessoa faz marca original, é isso que faz viralizar esses vídeos de maquiagem, de transformação. Porque Uhum. elas criam uma comunidade, uma rede de youtubers, elas fazem lives juntas, fazem negócios juntas, são todas maquiadoras, são todas competidoras. Só que elas não são competidoras porque elas vão se alimentando. E aí, por exemplo, na maquiagem, eu que adoro maquiagem, né? Eu tô de maquiagem, mas tá muito mal feita, já tá saindo a minha maquiagem. Eu tenho Uhum. um olho fechadinho, então eu vou seguir uma maquiadora que tem olho fechadinho. E a outra maquiadora tem um olho com uma pálpebra grande. Mesma coisa do escritor. Você vai escrever um livro, sei lá, você escreve. Eu tava vendo no seu perfil que você escreve livros de terror, né? Esse tipo de perfil. Uhum. Você escreve terror de um jeito. Tem gente que gosta de terror pastelão, tem gente que gosta de Uhum. terror mais puxado pro suspense, tem gente que gosta do horror, de fato. Então, assim, são variações dentro do mesmo nicho. E cada um vai ter seu jeito de escrita. Então, os leitores vão se identificar mais com um, mais com o outro, entendeu? Então, vocês podem conversar e se fortalecer. Eu acho que A é, união faz a força. a união faz a força, mas quando é sincera. Então, é tipo assim, é você chegar pro seu parceiro que você quer fazer parceria e ler o livro dele de verdade. E se você, leitor, como leitor, amou o livro, aí você faz uma opinião sincera do livro, sabe? E cria essa conexão real. Porque, assim, cara, na internet, desculpa, assim, o pessoal fala de ser fake e tal, mas a galera não perdoa quando você é fake. Porque ninguém consegue fingir durante muito tempo, sabe? Então, quando a verdade vai aparecendo, a galera percebe quando tá sendo autêntico e quando você não tá. Sabe? É muito. Uhum. Não tem. É difícil você fakear o tempo inteiro. Você pode fakear assim, passar um filtro no Instagram pra ficar tudo bonito. Mas assim, na hora que você tá falando, na hora que você tá encontra as pessoas na rua ou faz uma live, não tem como você fingir quem você não é, assim, sabe? Durante muito tempo. Legal, Então, Natasha. Nós chegamos falei aí, muito. passamos de mais de uma hora de Eu live, falei que eu enfim. falava muito, rapaz. Não, Nem foi maravilha, eu maravilha. cortei metade das perguntas e a gente Não. ainda. Eu falei? Não, mas foi ótimo. Antigamente o que acontecia? O Instagram encerrava com uma hora, dava 59 minutos e 30 segundos, aí vinha aquela contagem regressiva e congelava. Agora eles estão deixando passar de uma hora, mas eu pelo menos não sei até quando que vai. Então, assim, talvez seja bom encerrar, porque pode ser que eles nos cortem daqui a pouco, mas de qualquer É. forma, eu queria a Renata Caldas está dizendo ótima conversa. Eu queria te Obrigada, agradecer Renata. muito por você ter estado aqui hoje. Foi muito instrutivo te ouvir. Assim, ó, eu aprendi muito sobre redes sociais, até a questão das hashtags, um monte de coisa. Você tem um conhecimento enorme aí sobre redes sociais, sobre marketing, sobre comunicação. É Não, muito sim, pouco. você é É uma muito jovem pouco. muito. Não, mas você tem muita experiência já você é uma jovem já com muita experiência, muito conhecimento. É claro que isso ao longo dos anos vai crescer e vai ficar cada vez mais intenso, mas você já é uma fera aí das redes sociais, do marketing, da comunicação, dos vídeos. Foi assim enriquecedor te ouvir. Queria te agradecer imensamente por você ter vindo compartilhar esses conhecimentos, essa experiência aqui hoje conosco. Eu vou dar uma dica bônus aí, então, de algumas estratégias de redes sociais que os autores podem usar, tá bom? Antes pra gente fechar. Então, por exemplo, envolver seus leitores na escolha da sua capa. Colocar algumas opções e deixar que eles votem pelos stories. Postar pequenas amostras do seu material lá dentro. Fazer uma competição para os seus leitores fazerem desenhos do seu personagem, se você é autor de ficção. Fazer uns sketches engraçados no Reels, tipo, imitando o personagem ou fazendo falas. Aproveitar os memes que existem pra colocar o seu universo no meio do meme. Então, assim, fazer coisas pequenas que possam misturar o que tá bombando nas redes sociais com o seu conteúdo. É uma coisa que pode funcionar muito bem.
Então, Bacana, bacana, Natasha Belos. E olha só, Natasha, eu queria agradecer também as pessoas aí que participaram ao longo da live, foram entrando e participando, né? E só para te falar que essa live ela vai ficar salva aqui neste perfil meu do Instagram, o Marcelo MCA, mas também vai para o YouTube, vou compartilhar nas redes sociais, depois eu vou te mandar o vídeo também. E depois ela fica tendo visualizações, as pessoas continuam assistindo a live. Inclusive, isso assim, tem essa questão do momento agora que a gente está aqui com as pessoas que estão nos assistindo, mas isso também é um documento, né? A ideia dessas lives, que já são quase 60 que eu fiz, é fazer um documento, é ouvir pessoas como você, é um vídeo mesmo, uma história, ouvir histórias de pessoas, é documentar. Então não dura só para esse momento e para quem está assistindo agora. Fica aqui ad eterno para quem quiser, e as pessoas continuam assistindo depois e vendo, repercute para além deste momento. Então é só importante ressaltar isso, que além do momento agora, depois as pessoas continuam assistindo, vai ficar documentado e registrado aqui a sua história, que é maravilhosa. Muito obrigado. de nada. Eu queria falar menos, mas eu não consigo. Por isso que eu Ah, sou você editora de falou muito vídeo. bem. Porque eu me gravo, aí eu me edito. Eu gravo 1 hora, aí eu transformo no vídeo de 5 minutos. Que esse é meu trabalho. Perfeito, perfeito. Tchau. Natasha Belos, muito obrigado aí, sucesso para você com o seu trabalho, que continue tendo essa repercussão maravilhosa e você arrasando aí como você fez hoje e tem feito ao longo dos anos. Valeu. Valeu. Grande abraço, beijo Tchauzinho. aí. Tchau. Tchau.